Dando andamento à parte 2 da introdução de geometria descritiva, certo? Para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa segunda parte, né? Parte 2. Então, aí tá. O que foi que Gaspar Monge fez? Gaspar Monge, ele pegou aquele método cartesiano ali e transformou em 3D, vamos dizer assim, certo? Então, ele desenvolveu 4 planos, certo? Na verdade, 2, né? Um plano vertical de projeção e um plano horizontal de projeção, que ele vai ser dividido em 4 planos, né? Então, você tem o plano vertical superior, o plano vertical inferior, o plano horizontal posterior e o plano horizontal anterior, certo? Então, aí a gente vai ter 4 planos, certo? E uma linha que é chamada linha terra, que é a linha de interseção entre os dois planos, certo? Então, quando a gente representa um ponto no plano vertical, a gente utiliza como um ponto linha, certo? Com essa linhazinha aqui, ó. Já quando a gente representa no plano horizontal, a gente representa em letra minúscula. A gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente estiver falando de estudo do ponto, certo? Então, o que é que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber que nós temos planos horizontais e verticais, do qual, quando a peça está no plano vertical superior, certo? Ela tem uma cota positiva. No plano vertical inferior, tem uma cota negativa, certo? Já quando ele está no plano horizontal anterior, ele tem um afastamento positivo. E no plano horizontal posterior, um afastamento negativo. Professor, não estou entendendo isso. Você não está entendendo porque eu ainda não falei sobre o sistema de coordenada, que a gente vai falar lá na parte de geometria do estudo do ponto, certo? Mas já para a gente trazer aqui esse entendimento, nós temos 3 cotas, 3 coordenadas, vamos dizer assim. Eu tirar esse nome de cota, eu vou botar coordenada. Nós temos 3 coordenadas, já que a gente tem 3 dimensões. Nós temos a coordenada 1, que é a abscissa, que ele fica aqui, ó, na linha de terra, certo? Então, eu boto um 0 aqui, eu marco um 0 no meio dessa linha terra aqui, e quando eu vou subindo, é positivo. Quando eu vou descendo, é negativo, certo? Eu tenho a coordenada afastamento, que é essa y aqui, ó, certo? Que é essa horizontal, do qual, quando ele é anterior, ele é positivo. Quando ele é posterior, ele é negativo. E eu tenho essa terceira coordenada, que é a coordenada em Z, ou seja, em plano vertical, do qual, quando é para cima, é positivo, quando é para baixo, é negativo. Somente isso, não tem mistério. Então, eu vou ter 3 coordenadas, certo? Vou chamar de X, Y e Z. Então, toda vez que vier um parênteses ou um colchete com 3 números, a gente sabe que o primeiro é X, o segundo é Y e o terceiro é Z. Logo, o primeiro é a abscissa, o segundo é afastamento e o terceiro é cota, certo? Que a gente vai falar mais na frente. Então, o entendimento é esse, ó. Então, o que foi que o Gaspar Monge fez? O Gaspar Monge, ele disse o seguinte: se a peça se encontra entre o plano vertical superior e o plano horizontal anterior, ele está no primeiro diedro, certo? Do qual o primeiro diedro, ele tem a cota positiva e o afastamento positivo, certo? No segundo diedro, a peça está localizada entre o plano horizontal posterior e o plano vertical superior, do qual o afastamento é negativo e a cota é positiva, certo? Façam isso no papel, certo? Façam o plano e vocês vão colocando positivo, 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 negativo, para que seja melhor entendido. No terceiro diedro, você tem o plano horizontal posterior e a vertical inferior. Logo, a posição de afastamento é negativo e a posição de cota é negativa, certo? Então, aqui eu tenho positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Já o quarto diedro, eu tenho um plano horizontal anterior e o plano vertical inferior, do qual o meu afastamento é positivo e a minha cota é negativa, certo? Então, esse é um entendimento básico, padrão, para vocês começarem a entender o método mongiano. Certo? E a épora? A épora é o seguinte:
A épora possibilita, portanto, a representação de um objeto tridimensional em um espaço bidimensional. A folha de papel tornando positivo a resolução de inúmeros problemas geométricos. O que isso quer dizer? Eu vou pegar lá o meu plano e vou rebater. Então, eu vou pegar o plano horizontal posterior e vou rebater no plano vertical superior. E o meu plano horizontal posterior eu vou rebater no meu plano vertical inferior, de modo que ele fique assim, ó, certo? Ou seja, eu tenho a linha terra, certo? Que é minha abscissa, certo? E aqui eu tenho o plano vertical superior juntamente com o plano horizontal posterior, e aqui eu tenho o meu plano vertical inferior juntamente com o meu plano horizontal posterior. Professor, não estou entendendo muito bem isso aí. Volte o vídeo e escute com a atenção que eu estou falando, tá? E escreva, certo? Aí vocês vão ter um entendimento melhor, certo? Então, tudo que está acima, ele pode ser representado a partir da cota positiva e afastamento negativo. E tudo que está embaixo, ele vai ser representado pelo a cota negativa e o afastamento positivo, certo? Então, professor, não entendi, mais uma vez. Volte o vídeo e veja com calma, anotando, para você ter a ideia, certo? Nada mais que o Gaspar Monge fez foi rebater isso aqui e virar para você, certo? Antes não estava em 3D, ele rebateu e virou para você, ok? Então, necessita que você tenha esse entendimento. Necessita que você tenha esse entendimento. Porque senão vocês não vão aprender nada do curso de geometria descritiva. Então, revisem, voltem, estudem. Certo? Próxima aula, a gente já vai começar com o estudo do ponto. Para auxiliar vocês, acho interessante vocês entrarem no YouTube e ver a videoaula desse professor aqui. Certo? Que é uma videoaula muito boa. É plano B, videoaulas. Muito legal aqui essa videoaula dele. Certo? Ele vai explicar tudo direitinho, ó, como já está aqui visto por vocês. A explicação do positivo, do negativo, do afastamento, das abscissas, do afastamento, da cota, de como a gente representa a cota ó, por meio de uma linha e do afastamento por uma letra minúscula, um certo ponto. Isso a gente vai ver tudo na próxima aula. Então, ele já traz aqui uma melhor forma de entendimento, né? Então, eu trouxe um entendimento e ele pode complementar os estudos de vocês aí, certo? As dúvidas que vocês venham a ter, certo? Aqui, ó, está representado a coordenada, do qual aqui é a abscissa, afastamento e cota, certo? Não tem mistério. Então, até a próxima aula.